Olá, pessoal, queridos alunos, queridas alunas, bem-vindos novamente ao nosso Praticando. Ensino religioso na área de novo. Vamos lá ver qual foi o tema que trabalhamos ontem e que hoje realizaremos o nosso Praticando. A experiência religiosa. Vamos ver quem prestou bem atenção na atividade, no nosso conhecimento adquirido no dia de ontem, para acertar todas as nossas atividades hoje. Vamos então para a nossa primeira atividade. Na experiência religiosa, os seres humanos desenvolvem um sentimento interior da existência de uma força, inteligência superior, ou seja, Deus. Podemos afirmar que a existência desse sentimento no homem chama-se religiosidade, religião, racionalidade, conhecimento. Vamos ver quem prestou bastante atenção na aula de ontem e vai acertar esta questão. Bom trabalho, daqui a pouco voltamos.
E aí, pessoal, vamos ver as respostas de vocês. Eu vi que muitos de vocês colocaram a letra D. Agora nós vamos dar uma lida aí, ver quem participou. A Maria Isabel, da Escola Estadual Álvaro Maia participando, parabéns, sejam bem-vindos, colocou a letra D. O Iago está participando, a Hanna colocou a letra D, a Kelly colocou a letra D, muitos acharam que é a letra D. Vamos verificar então, a Ruth também colocou a D. Vamos passando aí para ver a participação. A maioria de vocês acharam que é a letra D. Vamos verificar então esta força da inteligência superior, que é Deus, esse sentimento que temos. Lembram que ontem nós estudamos 3 conceitos: espiritualidade, religiosidade e religião. E lá nós vimos que esse sentimento de saber, intuir que existe algo superior, Deus é a... Vamos ver aqui, religião? Não. Nós vimos que a religião é um sistema, então não. Racionalidade? Também não. A racionalidade, ela diz respeito à razão, às decisões que tomamos baseados na razão. Então, não. O conhecimento, gente, engloba muitas informações. E aí nós estamos vendo apenas uma informação. Qual é ela? Um sentimento interior da existência de uma força, de uma inteligência superior, ou seja, Deus. Então, qual foi a que restou para nós? Esse sentimento se chama religiosidade. Então, a nossa resposta é a resposta 1. Para aqueles que colocaram a letra A, esses acertaram. Quer dizer que estavam bem antenados na aula de ontem, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Sobre as dimensões... Vamos lá, próxima questão, número 2. O homem é um ser complexo, capaz de se adaptar aos mais diversos e preciosos ambientes. É um ser multifacetado que age de acordo com o momento pede. Ninguém pode ser um ser só centrado, pois a própria vida também é multifacetada, ou seja, é feita de momentos e cada momento deve ser vivido de maneiras diferentes, sem perder a essência do ser. Vamos ver qual era a questão. Esta multidimensionalidade, tanto interna quanto externa, vem ser necessária ao ser como modo de viver em sintonia com a sociedade. Pois se o homem pudesse chegar ao ponto de se auto-individualizar com apenas uma linha do ser, correria o risco de ser excluído da sociedade. Vamos ver então as questões. Sobre as dimensões humanas, é incorreto afirmar que letra A, letra B, letra C e letra D. Vou deixar com vocês aí. Prestem bem atenção para completar e daqui a pouco nós voltamos.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram descobrir qual é a incorreta? Vamos ver o que vocês responderam aí no chat. O Paulo Henrique respondeu que é a B. O Tyson respondeu que é a C. O Marcos Paulo respondeu que é a C. O Kelvin Cruz respondeu que é a C. A Gabriela a C. A Tabita Dani a D. Muito bem. Eu estou adorando a participação de vocês. Parabéns por estarem antenados, participando, atentos àquilo que nós vimos ontem, ao conhecimento que recebemos ontem. Vamos lá então verificar cada uma das questões para ver qual é a incorreta. Questão A, vamos passando as questões. Vamos lá. Sobre as dimensões humanas, lembrando que nós vimos a dimensão física, social, espiritual e política da raça humana. Então vamos lá. A dimensão física é o primeiro momento, olhem bem, o primeiro momento da experiência humana. Então essa está corretíssima. Nós vimos que é realmente a dimensão social e política é o lugar da manifestação do sentido da vida. Opa, aqui tem algo que está destoando. Não é na dimensão social nem na política. Então, é essa aí a nossa resposta. É essa que está incorreta. Porque não é o sentido da vida, essa nossa busca não se manifesta na dimensão social e política, certo? Então, essa é a nossa resposta incorreta. Agora vamos olhar as outras. A dimensão espiritual é a que nos possibilita o sentido da vida. Corretíssimo! Nós vimos lá que a espiritual nos faz buscar o sentido da vida. A dimensão social refere-se à nossa vida em coletividade. Certíssima também. Então, a questão que está incorreta é a B. Para aqueles que colocaram B, o Paulo Henrique, a Alana, parabéns pela participação, acertaram, estão antenados com o conteúdo e os outros vamos continuar tentando. Vamos para a nossa questão 4, para a nossa questão 3, desculpem. O ser humano não possui apenas exterioridade, que é a sua expressão corporal. Acabamos de ver a dimensão física. Ele vem dotado também de profundidade, essência. Chamo a atenção de vocês para essa palavrinha aqui, essência. É através dela que vocês vão responder. Sobre a frase destacada, é correto afirmar que letra A, letra B, letra C e letra D. Vou deixar com vocês aí as questões, vamos trabalhar em cima delas e daqui a pouquinho nós voltamos.
E aí, pessoal, para quem ontem atentou bem para as dimensões que nós estudamos, eu tenho certeza que vocês acertaram. Por quê? Porque eu já dei uma dica aqui com esta palavrinha, certo? Então vamos lá analisar cada uma. Pessoal, vamos por eliminação, mas antes disso vamos ver quem acertou no chat. Vamos lá. O Tyson disse que é a A. O Arquimedes disse que é a A, Arquimedes. A Adria disse que é a A. O Vadson disse que é a A. Oh, beleza, vocês estão atentos. A Clara também disse que é a A. Inclusive a Clara colocou assim, como se estivesse falando bem alto, letra A. Muito bem. Vamos ver aqui outros. O Tyson disse que é a C, mas a maioria colocou que é a letra A. Estou percebendo que vocês estão bem atentos. Vamos ver então, cada uma delas, vamos por eliminação. Começando pela D, se refere à dimensão política do ser humano. Olhem bem a palavrinha que nós falamos, a essência do ser. A dimensão política nos fala da coletividade, da busca de direitos. Então, esta aqui fica fora, não é? Se refere à dimensão social do ser humano. Lembrem que eu expliquei para vocês que a dimensão social estava na convivência, na socialização. Também não. Se refere à dimensão física da pessoa humana. Não também. Por quê? Porque essa é a dimensão física, a exterioridade do ser humano. Então, não é. Vamos para a letra A. Eureka! Quem colocou A acertou. Se refere à dimensão espiritual. Por que, professora? Porque a nossa essência está toda no nosso espiritual. Quem colocou a letra A, parabéns, acertou. Vamos agora sim para a nossa questão 4. Na experiência humana, a sociabilidade é a propensão do homem para viver junto com os outros e a politicidade é o conjunto de relações que o indivíduo mantém com os outros. O texto se refere a qual dimensão do ser humano? Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Tem duas palavras aí importantíssima para vocês responderem esta questão. A sociabilidade e a politicidade. Bom trabalho, analisem bem e daqui a pouco nós voltamos.
pessoal? Todo mundo acertando a questão? Vamos lá ver se realmente é assim. A Ellen respondeu a letra D, Nicolas letra D, Marcos letra D, Clara letra D, o Ian respondeu, não, o Ian não, o Diego respondeu letra D, o Luiz Gustavo letra D. Eita, que este povo é fera, meu Deus, todo mundo participando e acertando. Será? Vamos ver aqui. Eu falei para vocês na palavrinha sociabilidade e politicidade. Muito bem, quando juntamos essas duas dimensões, a social e a política, com certeza nós vamos ter a dimensão sociopolítica. Esta é a nossa resposta. Parabéns a todos aqueles que acertaram. Vamos dar uma olhadinha nas outras dimensões. A social não é sozinha, porque está a sociabilidade aqui, mas também temos a palavra politicidade. A cultural não é, nem a física. Então, aqueles que colocaram a letra D acertaram. Agora, dentro desta dimensão que vocês viram e acertaram aí, sociopolítica, para encerrar a nossa aula, eu quero deixar um lembrete para vocês. Pessoal, nós estamos vivendo momentos atípicos no planeta e principalmente em nosso país. Isto quer dizer que socialmente e politicamente nós temos que ter colaboração com o outro. Portanto, eu convido vocês a terem muito cuidado com si mesmo e com o outro em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Na dimensão sociopolítica, nós temos que ser muito responsáveis, tomar as medidas que devem ser tomadas para proteger a vida minha e do outro que está do meu lado, que convive comigo. Certo? Ensino religioso, gente, nos auxilia a perceber que devemos valorizar a vida. Então, fica para mim este convite, para cada um fica para vocês este convite, certo? Valorização da vida, como professora, tomando todas as precauções para cuidar de vocês, para cuidar do outro, da coletividade, certo? Então, uma boa Páscoa para vocês, um bom feriado santo e até a próxima aula. E obrigada pela participação de todos aqueles que estavam aí antenados participando conosco. Até a próxima!